Olá pessoal, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química 2019, a nível do terceiro ano. Chegamos agora à 19ª questão. A questão de nomenclatura de compostos orgânicos. Diz o seguinte, diz que o alfa-farneseno é um composto encontrado no revestimento sério da casca de maçã. Tem aqui a estrutura do composto e o nome incompleto, né? Aí diz o seguinte: a alternativa que completa seu nome sistemático com a inclusão da designação E ou Z após o número que indica a localização da ligação dupla já tem a opção correta, né? O nome correto é esse aqui, 3711 trimetril dodeca tetra 1, aí 3E, 6E, 10-eno. Esse é o nome correto. Mas por que é esse? Vamos ver, é isso que a gente vai ver. Então, aqui está a estrutura e a gente vai ter que avaliar essa estrutura para saber, né, quais são as letras corretas, para verificar. A gente já sabe aqui porque está aqui a resposta, mas para verificar, né, por que a letra correta a ser colocada aqui é o E e aqui no 6 é o E, onde tem esses pontos de interrogação, tá? O nome já é dado parcialmente. Então, primeiro a gente tem que considerar aqui como foi numerada essa cadeia carbônica, né? Observe que os grupos metil estão aqui, aqui e aqui, tá? Então, por aí você já consegue perceber que a numeração dessa cadeia carbônica partiu daqui, ó. Esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e esse é o 12. São 12 carbonos, né? Essa é a numeração. Por isso, como são 3 grupos metil, trimetril, né? E os grupos metil estão no carbono 3, carbono 7, carbono 11. Tá aqui, trimetil porque são 3. Dodeca porque são 12 carbonos, tá? Então lembre-se o seguinte, quando a gente tem 10 carbonos na cadeia principal, o prefixo é deca, 10 carbonos. Vou tentar organizar melhor. Deca, quando a gente tem 11 carbonos, 1 deca. Quando a gente tem 12 carbonos, dodeca. Quando a gente tem 13, trideca. Quando tem 14, tetradeca e por aí vai, tá? Segue assim. Então nesse caso são 12, por isso dodeca, né? O prefixo é dodeca. Tá aqui. Depois do dodeca, tetra. Esse tetra é de quê? Indica as insaturações, que são uma entre o carbono 1 e o carbono 2, duas, né? A segunda entre o carbono 3 e o carbono 4, 3, a terceira entre o carbono 6 e o carbono 7 e 4, né? A quarta aqui entre o carbono 10 e o carbono 11. E por isso que aparecem essas posições aqui, né? 1, 3, 6, 10, que são as posições da ligação dupla. Carbono 1, 3, 6, 10, né? E se existem essas designações aqui, é porque nesses carbonos aqui, aliás, nessas insaturações, na insaturação do carbono 3 e do carbono 6, existe isomeria. Tá? Existe isomeria nesses dois carbonos, por isso que a gente tem que designar o tipo de isômero que existe em cada uma dessas saturações de acordo com a estrutura que está desenhada.
Então vamos antes fazer uma breve revisão sobre esse tipo de isomeria, tá? Depois a gente volta aqui. Então, esse tipo de isomeria é o que nós chamamos de diastereoisomeria, tá? Que ela pode ser cis e trans em casos e EZ em outros. Então, aqui vou revisar, né, aqui sobre a diastereoisomeria cis e trans em compostos de cadeia acíclica, cadeia aberta, né? Cadeia aberta. Então observe o seguinte: quando a gente tem a isomeria cis e trans, é o seguinte: a gente, para ter esse tipo de isomeria, precisa ter uma insaturação, ou seja, uma ligação dupla na cadeia carbônica, como ocorre nesse caso aqui, e os ligantes dos dois átomos que compõem essa ligação dupla devem ser iguais, né? Devem ser os mesmos para ambos os carbonos, mas devem ser diferentes entre si. Observe que entre esse carbono aqui e esse, os dois ligantes dos carbonos são iguais. Esse carbono aqui está ligado a um hidrogênio e a um cloro, esse outro aqui também está ligado a um hidrogênio e a um cloro. Mas em um mesmo carbono, os ligantes são diferentes entre si, né? Cloro é diferente de hidrogênio, beleza? Então essa é a condição. Quando esses ligantes que são iguais estão de um mesmo lado do plano, a gente tem o cis, tá? Portanto, aqui a gente tem um cis, porque os hidrogênios estão de um mesmo lado e os cloros estão de um mesmo lado também. Quando os ligantes iguais estão em lados opostos, como é esse segundo caso aqui, observe que os hidrogênios estão em lados opostos, assim como os cloros, né? Quando os ligantes iguais estão em lados opostos, a gente tem o trans, certo? Só que em alguns casos, os ligantes dos dois carbonos são diferentes entre si, mas não são iguais para ambos os carbonos da insaturação. Nesse caso a gente aplica o EZ, tá? Então observe o seguinte caso. Nesse caso aqui, agora para a isomeria EZ, né? Para esse caso aqui, observe que os ligantes dos dois carbonos, desse e desse aqui, são diferentes, né, no mesmo carbono. Por exemplo, o hidrogênio é diferente de CH3, são ligantes diferentes, são grupos diferentes aqui para esse carbono. Observe que nesse outro carbono aqui, os ligantes também são diferentes, né? Esse grupo aqui, esse aqui é um C2H5, tá? Tem dois carbonos aqui e 5 hidrogênios, né? É um grupo diferente desse grupo aqui, que é o grupo metil. Portanto, nesse carbono também os ligantes são diferentes entre si, mas eles não são iguais. Os ligantes desse carbono aqui não são exatamente iguais aos ligantes desse outro. Eles têm em comum o grupo metil, né? O grupo metil aparece nesse carbono aqui, eu vou chamar de A, tá? Para ficar mais fácil. E aparece também nesse carbono que eu estou chamando aqui de B. No entanto, os outros grupos são diferentes. Em B, o outro ligante é hidrogênio. Em A, o outro ligante é um grupo etil. Certo? Observe que, nesse caso, a gente não tem como aplicar a designação cis e trans, porque a gente não teria, de um mesmo lado, grupos exatamente iguais. Tá? Porque aqui, de um mesmo lado, a gente tem um grupo etil e um grupo metil, que não são iguais. E desse outro lado aqui a gente tem grupo metil e hidrogênio, que também não são iguais. Então não se aplica cis e trans. Para resolver isso foi implementado, né, a designação E e Z, em que vem de uma palavra alemã, que eu não pronuncio muito bem, por isso não vou me arriscar aqui, que significa opostos. Opostos ou separados, enfim. E o Z vem também de uma palavra alemã que significa juntos, tá? Então sempre que os grupos, e a regra é o seguinte, sempre que os grupos mais simples estiverem de um mesmo lado, a designação vai ser
vai ser Z juntos. Sempre que os grupos mais simples estiverem em lados opostos, a designação vai ser opostos, tá? Então é isso. Vamos lá. Observe que nesse caso aqui os grupos mais simples são sempre, só para reforçar, né, os grupos mais simples são sempre aqueles que apresentam menor quantidade de átomos, que são mais pequenos, tá? Ou que tem, né, a preferência na verdade é que tem número atômico maior. O grupo que tiver um átomo com número atômico maior será sempre um grupo mais complexo do que um outro que tem um número atômico menor, tá? Então, observe que os grupos mais simples aqui são hidrogênio e metil, né? Apesar de o metil se repetir, mas é o segundo grupo mais simples além do hidrogênio. Portanto, metil e hidrogênio são grupos mais simples. Quando esses dois grupos mais simples estão de um mesmo lado, como ocorre nesse caso aqui, ó, observe que o grupo CH3 e hidrogênio estão de um mesmo lado, e os grupos mais complexos, que também são o grupo etil, né, e o grupo metil também. Quando esses grupos mais simples estão de um mesmo lado, a designação é Z, portanto esse isômero aqui é o Z. Quando os grupos mais simples estão em lados opostos, como ocorre nesse outro caso aqui, ó, observe que o grupo hidrogênio está em lado oposto do grupo metil, a designação é E, tá? Estão em lados opostos, estão separados. Então funciona basicamente dessa forma. Agora a gente pode voltar até a questão e respondê-la. Vamos lá. Agora sim, avaliando essa estrutura aqui, né? A gente já fez a contagem dos carbonos, tudo certinho, já vimos a questão do nome. A gente pode até ir repetindo o nome aqui, né? Então vamos lá, repetir o nome. Esse é o 3. É o 3, 7, né? 11 trimetil, dodeca, e agora as insaturações que estão nos carbonos. Um, 3, e aqui tem uma interrogação, né? Vou deixar até o espaço para a gente colocar depois. A designação é o Z. 3, 6. Vamos ver a contagem aqui. 1, 3, 6 e 10, tá? No 6 também tem interrogação. Tem. Deixar o espaço aqui. 10. Tetra, né? Tetraeno. Por que tetraen? Porque são 4 insaturações. 1, 2, 3, 4. A gente já viu isso. Tá ficando até redundante. Mas vamos lá. Então a gente já fez a numeração dos carbonos. E o que a gente tem que observar agora? A designação E e Z. Então observe que aqui nesse primeiro carbono, ele está ligado a dois grupos que são iguais. Portanto, nesse primeiro carbono, nessa primeira insaturação, não existe isomeria. Não existe diastereoisomeria, tá? Então, não pode existir porque os dois ligantes são iguais, né? E para existir a isomeria cis-trans ou EZ, a diastereoisomeria, os ligantes de um
de um dos carbonos, dos dois carbonos, né, da insaturação dos dois carbonos da ligação dupla, os dois ligantes devem ser diferentes entre si. Nesse caso aqui, os dois ligantes desse carbono 1 são iguais entre si e, portanto, não pode haver a isomeria aqui nessa insaturação. Por isso que não aparece a interrogação aqui no 1, né? No 3 sim aparece a interrogação, porque entre esse carbono aqui, que é o carbono 3, e esse aqui, que é o carbono 4, que existe a ligação dupla, esses dois carbonos apresentam ligantes que são diferentes entre si, né? E que não são iguais para ambos os carbonos, por isso que a isomeria é EIZ, a designação é EIZ e não cis e trans. Observe que esse carbono aqui, o carbono 3, eu vou até não colocar o número dele aqui, vou colocar o do outro aqui abaixo, tá? Observe que no carbono 3, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 1. No carbono 3, o carbono 3 está ligado a esse grupo aqui, para um lado, né? Para esse lado aqui. E está ligado a esse grupo metil para esse lado, que são dois ligantes diferentes, né? O grupo metil, isso aqui, é diferente de todo esse grupo que tem para cá, tá? Portanto, vou até fazer um círculozinho aqui. São dois ligantes diferentes para esse carbono. Esse carbono 4 está ligado para cá, todo esse grupo aqui, tá? E para esse outro lado aqui fica implícito que ele está ligado a um hidrogênio. O hidrogênio está para cá, para esse lado, sempre o lado oposto ao outro grupo, né? Sempre oposto assim ao zigue-zague dessa estrutura. Então, para cá, para cima, está ligado a um hidrogênio. Essa estrutura deixa implícito isso. Logo, se está ligado ao hidrogênio, a todo esse grupo que é diferente do hidrogênio, né? Deve existir a diastereoisomeria aqui, porque eu tenho dois carbonos que têm ligantes diferentes entre si. Assim, observe quem são os grupos quem são os grupos mais simples aqui. Observe que esse grupo aqui é bem grande, né? Todo esse grupo aqui ligado ao carbono 4 é bem grande. Assim como esse grupo aqui ligado ao carbono 3 também é bem grande. Então esses dois grupos são os grupos maiores, mais complexos. E os grupos mais simples são, o mais simples é sempre o hidrogênio. Depois do hidrogênio aqui, o grupo mais simples é o grupo metil. Nesse caso, os grupos mais simples estão em lados opostos. Confere? Estão em lados opostos desse plano aqui. Portanto, quando estão em lados opostos, a designação, conforme já vimos, é E. Se estivessem do mesmo lado, seria C. Agora vamos ao carbono. Esse aqui é o 5, 6 e 7. Tá? Carbono 6 e 7. Insaturação aqui entre eles. Observe que o carbono 7 também está ligado, né, a dois grupos diferentes. Observe que esse grupo aqui, todo esse grupo para cá, é diferente do grupo metil, né? São dois grupos diferentes ligados a esse carbono. O carbono 6 também está ligado a dois grupos diferentes, porque também para cima a gente tem um hidrogênio aqui, tá? Que é diferente de todo esse grupo que tem para cá. Tá? Então, quais são os grupos que estão ligados ao carbono? Recapitulando, os grupos que estão ligados ao carbono 7. Esse grupo aqui, circulado aqui. E o grupo metil, esse aqui. Quem está ligado ao... É importante você lembrar sempre, gente, que quando a gente tem em cada ponta aqui, eu tenho um carbono com as valências completas, tá? Então aqui, aqui eu tenho um carbono que está ligado a outro aqui. E se esse carbono só está ligado por uma ligação, porque são traços, se fosse dupla seria 2, como nesse outro caso aqui, significa dizer que aqui eu tenho CH3, aqui eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênios, tá? Por isso que aqui é um grupo metil, aqui é um grupo CH3. Só para reforçar mesmo.
Então, observe que os ligantes são diferentes no carbono 7. Esse ligante aqui é diferente desse. Sendo que o metil é o ligante mais simples aqui, do carbono 7. No carbono 6, o hidrogênio é o ligante mais simples. E o ligante mais complexo é todo esse grupo aqui, né? E observe que os ligantes mais simples nos carbonos que compõem essa insaturação, os carbonos 6 e 7, são novamente o hidrogênio e o grupo metil. E observe que novamente eles estão em lados opostos, né? Novamente eles estão em lados opostos. Se estão em lados opostos, a designação é E. Beleza? Então, outra coisa que é importante você sempre lembrar, que em cada... Como é que os hidrogênios vão estar implícitos, né, nessa estrutura? Sempre é assim, gente, olha. Nesse carbono aqui é o 7, esse aqui é o 8, esse aqui é o 9, tá? Nesse carbono 9, onde é que vai estar o hidrogênio? Vai estar para cima ou está para baixo? Se a curvatura daqui para esse carbono aqui está para baixo, significa que o hidrogênio nessa estrutura implícita está para baixo aqui, tá? Nessa estrutura está para baixo. Se está para cima aqui, significa que ele está para cá. É por isso que eu sei que o hidrogênio vai estar para esse lado, nesse carbono 6, e que vai estar também para esse lado aqui, também para cima, no carbono 4, tá? Exatamente por isso. De acordo com o zigue-zague, a gente sabe para onde o hidrogênio deve estar ligado. Se o zigue-zague está para baixo, ele está para baixo, se está para cima, ele está para cima. Espero que tenha ficado claro. Então, as designações para o carbono, para a insaturação do carbono 3 e do carbono 6 é E. A gente já viu por quê. Mas por que não tem... por que não tem diastereoisomeria, né? Não tem isomeria E e Z no carbono... Nesse carbono aqui, que é o 10. Por que não tem? Porque entre o carbono 10 e o carbono 11 existe uma insaturação de fato. No entanto, os dois ligantes do carbono 11, né, esse aqui, são iguais. Um grupo metil para cá e outro para cá, né? Metil é CH3. Então, se esses dois grupos são iguais, não pode haver a diastereoisomeria pelo mesmo motivo que eu já expliquei lá para o carbono 1. Beleza? Assim, vou colocar aqui com outra cor para ficar mais... Assim, as designações corretas aqui para o carbono 3 é E, assim como para o carbono 6 também é E. Tá? O vídeo ficou mais longo do que o que eu esperava, mas eu julguei necessário para explicar com mais detalhes. Beleza? Fazer uma espécie de revisão mesmo desse conteúdo. E é exatamente por isso, né, que a opção correta a se marcar é a letra A. Se você conferir aí, é exatamente o que a gente encontrou lá.